Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Unimake Software. Eu sou o Marcelo e hoje vamos tratar de um tema que está no radar dos empresários, gestores e dos profissionais de TI. 7 despesas que sua empresa vai ter com um servidor de backup interno. Sua empresa tem um servidor de backup próprio ou está cogitando ter um? Você já parou para analisar quais seriam as despesas de manter um equipamento destes na empresa? Às vezes a tentação de manter internamente um serviço que poderia ser mantido fora é grande. Mas os tempos mudaram. Vivemos numa época em que quase tudo virou serviço. Coisas que antes você comprava, agora você aluga como serviço, como por exemplo locação de veículos, locação de impressoras e backup na nuvem. Nesse cenário, manter certos processos internamente deixam de fazer sentido do ponto de vista operacional e financeiro. Nesse podcast, vamos trazer alguns valores para te ajudar a entender quanto de fato custa manter um servidor de backup interno em comparação com a assinatura de um serviço de backup na nuvem. No final, você poderá ter mais clareza se vale a pena ter um servidor de backup na empresa. Para todos os efeitos, vamos nos basear numa pequena empresa. Logo, sempre usaremos como exemplo os gastos mínimos necessários. Porém, vale ressaltar que para empresas de médio e grande porte, esses exemplos podem ser multiplicados por 20, 30 ou 50 vezes. Vamos lá? Quando falamos de um servidor de backup interno, os custos mais diretos são o custo do próprio servidor de backup interno. Sim, antes de mais nada, a compra do servidor já é um gasto em si. Um bom equipamento de uma empresa renomada e que ofereça garantia custa a partir de R$5.000. Trata-se de um equipamento básico, que chamamos de produto de entrada, e poderia atender uma empresa de pequeno porte. Para servidores mais potentes e sofisticados, esse valor vai subindo até chegar na casa das centenas de milhares de reais. É uma retirada e tanto do caixa da empresa, não acha? Em segundo, vem gastos com energia elétrica. Essa é uma das despesas mais evidentes na manutenção de um servidor de backup interno. Um servidor de pequeno porte, mantido numa sala com ar-condicionado, consome pelo menos R$250 por mês. Isso daria cerca de R$3.000 por ano. Se falarmos de um ou vários servidores em um espaço maior, esse valor duplica ou triplica, o que daria R$10.000 por ano ou mais na fatura de energia. Então, sim, a energia elétrica é uma despesa relevante quando se fala em manter o backup dentro da empresa. Na sequência vem manutenção. Todo mundo sabe que os equipamentos em geral exigem manutenção, veículos, máquinas, e com os computadores não é diferente. Eventualmente, peças como fontes, coolers, placas e memórias podem exigir troca. Algumas peças simples até são mais acessíveis, porém equipamentos mais antigos, placas e memórias devido à baixa oferta no mercado, podem atingir preços exorbitantes, chegando a custar quase que o preço de um servidor novo. Além do alto valor cobrado por essas peças, às vezes será necessária uma longa busca, o que vai gerar também gasto com o pessoal envolvido nesse processo. E o que falar do espaço físico? Bem, o espaço físico às vezes não é uma despesa muito aparente, mas dependendo do ambiente que a empresa ocupa, ele pode ser alto. Por exemplo, se a empresa ocupa salas em um prédio comercial, ter um local apenas para abrigar os servidores já mostra a despesa de forma bem evidente. A conta é simples. Se o valor do aluguel é de R$30 por metro quadrado mensais, uma sala do servidor com 10 metros quadrados custa R$300 por mês. Às vezes a empresa nem usaria aquele espaço para outra finalidade mesmo, tudo bem. Mas e se a empresa contratou mais pessoas e não tem onde alocá-las? Fará o quê? Alugará outra sala? Essa é a grande questão. Além disso, à medida que a empresa cresce, mais e mais espaço será necessário para abrigar os servidores, gerando mais despesas em cascata. Licenças de software. As licenças de software são um outro ponto importante quando se trata da manutenção de um servidor de backup interno. Um servidor necessita, antes de mais nada, de um sistema operacional. Necessitará ainda de licenças para antivírus, firewall e um programa de backup no mínimo. As aquisições vão depender dos diferentes preços praticados pelos fornecedores,
mas podem custar a partir de R$ 3.000 apenas para um servidor. Além disso, regularmente a empresa terá que adquirir atualizações desses softwares, que podem custar entre R$ 500 e R$ 1.000 todos os anos, pelo menos. Na sequência, temos custos com funcionário ou assistência técnica terceirizada. Um servidor interno vai exigir que a empresa tenha um funcionário dedicado ou pelo menos uma empresa de assistência técnica terceirizada para manter o equipamento funcionando corretamente. Se falarmos de um funcionário contratado, os valores disparam. Calculando o salário e os encargos, esses valores podem passar de R$ 7.000 por mês. Mesmo se tratando de uma assistência técnica terceirizada, a empresa vai ter gastos, seja com contrato mensal, seja com pagamento por visita. A última das 7 despesas que trataremos aqui é a depreciação. Caso você não saiba, a depreciação é o efeito de redução do valor dos bens com o passar do tempo. Contabilmente falando, um equipamento de informática zera seu valor em 5 anos. Na prática, é quase isso. Um servidor talvez dure 10 anos. Ou seja, se a empresa comprou um servidor por R$ 5.000, ao final de 5 anos ele valerá zero, ou perto disso. Como mencionamos no início do podcast, mas e o backup na nuvem? Como é que fica? Bom, a gente sempre menciona em outros artigos no blog da Unimake sobre o modelo de backup na nuvem, como ficou acessível nos últimos anos. Não ficou apenas acessível, quanto também extremamente seguro. O backup na nuvem tem diversas vantagens, como fazer a cópia dos dados de forma automática, permitir acesso restrito apenas aos funcionários-chave da empresa, permitir a recuperação dos dados a qualquer momento, ter um monitoramento externo e muito mais. Como a empresa fornecedora de backup na nuvem tem grande escala, o modelo de assinatura gera uma grande economia. Hoje, uma assinatura de backup na nuvem para uma pequena empresa pode custar menos de R$ 100 por mês. Vamos passar a limpo, então, esse monte de números que a gente mencionou aqui? Que tal, então? Servidor de backup interno versus backup na nuvem na ponta do lápis. Lembre, amigo e amiga ouvinte do nosso podcast, todos os cálculos que fizemos aqui foram baseados num servidor básico para uma empresa de pequeno porte. Vamos fazer uma conta rápida, então? Vamos nos basear apenas nos gastos mais evidentes, ok? Energia elétrica, assistência técnica terceirizada, renovação de licenças e depreciação gerariam, por baixo, entre aspas, um gasto por volta de R$ 6.000 por ano, o que daria R$ 500 por mês. Comparando com uma assinatura de backup na nuvem em torno de R$ 100 mensais, ou seja, R$ 1.200 anuais, temos um gasto adicional da empresa de R$ 4.800 por ano. Vamos frisar de novo. Nesse cálculo, levamos em conta que o servidor não precisou ter peças trocadas, descartamos a contratação de um funcionário e nem calculamos que o espaço físico ocupado por ele gerou custo adicional, pois assim a diferença em relação ao backup na nuvem seria ainda maior. Resumindo, baseado em nossa análise, constatamos que um servidor na empresa sempre vai custar mais caro e não vai entregar o nível de segurança que a empresa precisa. Para manter um servidor de backup interno, a empresa terá um gasto considerável anualmente. Na nossa simulação, os gastos extras foram em torno de R$ 5.000 por ano, mas isso é uma conta muito básica. Conforme a empresa cresce, essa diferença vai aumentar cada vez mais, indo para 20, 50 ou 100 mil reais por ano. É um gasto considerável para algo que nem sequer é a atividade fim da empresa, não é mesmo? O backup na nuvem é definitivamente o modelo mais barato, mais seguro e que veio para ficar. Pense bem sobre isso quando for tratar do modelo de backup na sua empresa. Obrigado por nos acompanhar em mais um podcast. Acompanhe-nos nas redes sociais e receba sempre novidades sobre segurança digital e outros assuntos de interesse na gestão de empresas. Até mais!